Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente Fauna e Qualidade do Solo. Vai aparecer aí na tela bonitinho o título da nossa aula de hoje. Então tá aí, olha só, né? O nosso componente então é Fauna e Qualidade do Solo. Estamos na atividade 4, essa é a nossa aula 4 e hoje a gente vai falar sobre a ecotoxicologia. Pode ser que muitos de vocês já tenham escutado falar a respeito disso, ou alguns, inclusive, podem ter escutado falar apenas em toxicologia, tirando ali a partezinha do eco, mas hoje então a gente vai ver como que a gente pode empregar esses conhecimentos a respeito da toxicologia dentro do meio ambiente, por isso que a gente fala em ecotoxicologia. É uma área super importante de estudo que a gente vai ver aí, olha, como que essa área, na verdade, ela consegue determinar ambientes degradados e ainda fornecer propostas para que esses ambientes sejam então aí descontaminados ou passem aí por algum processo de reabilitação, digamos assim, Então vai ser uma aula super importante, super bacana, onde a gente vai ver inclusive aí, como a ciência e os artigos científicos retratam esse tipo de conhecimento e retratam também esse tipo de estudo. Como eu estava falando para vocês, a gente está no nosso componente também Fauna e Qualidade do Solo. Esse componente faz parte do nosso aprofundamento A Cultura do Solo do Campo à Cidade e estamos na unidade curricular 2 desse aprofundamento que se chama Ação Humana e Suas Consequências. Antes de mais nada também, antes da gente começar mesmo a nossa aula, gostaria de agradecer o pessoal de Libras que está sempre aqui com a gente. Hoje estou aqui com as meninas Natália e Elisângela. Meninas, sejam muito bem-vindas, Muito obrigado também pela participação de vocês na nossa aula. Para que a nossa aula continue então sendo aí sempre inclusiva, vou então fazer a minha descrição para vocês. Eu sou a professora Priscila, estou com os meus cabelos curtos, e soltos hoje, eles são loiros, tenho a pele branca, uso óculos, e tenho olhos claros, estou vestida hoje com uma camisa de lã, de tricô cinza, uma calça preta e botas caramelo. Então hoje aí vai a minha descrição para vocês, de como eu estou hoje. A partir daí, então, vamos iniciar a nossa aula agora, falando especificamente dos objetivos da nossa aula de hoje. Então, hoje a gente vai conhecer e estudar áreas degradadas por meio da toxicidade de bioensaios. Dentro da toxicidade, a gente vai falar aí um pouquinho a respeito da ecotoxicologia e os bioensaios, justamente, a gente vai verificar como, então, a gente pode empregar a utilização de organismos vivos dentro de ensaios de laboratório. Lembrando também que os eixos estruturantes presentes na nossa aula de hoje são os eixos de investigação científica, processos criativos e empreendedorismo. Então tá aí para vocês, toda a parte introdutória aí da nossa aula. Lembrando também o que a gente viu na nossa última aula. Na aula passada a gente falou sobre sucessão ecológica, vimos alguns conceitos e mecanismos de ocorrência, ou seja, como que acontece a sucessão ecológica e quais são os eventos que precisam acontecer para que a gente tenha aí uma sucessão ecológica ideal. E na aula de hoje a gente vai falar sobre ecotoxicologia, vamos lembrar aí para vocês as questões de definição e vamos fazer a análise de um artigo por meio também de um estudo de caso que esse artigo traz, onde a gente vai fazer então a análise e vamos estudar um pouquinho mais de como a ecotoxicologia pode ser empregada na visualização, na observação e no conhecimento de áreas degradadas, nos fornecendo aí informações a respeito das áreas degradadas e possíveis soluções. Então tá aí para vocês o que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Após, então, toda essa primeira parte introdutória, onde a gente
falou aí de maneira geral, né, como que vai ser o andamento da nossa aula de hoje, vamos então começar a nossa aula com uma definição, né? Então, vamos definir o conceito de ecotoxicidade, né? Lembrando que a gente falou de ecotoxicologia, né? Mas vamos começar falando sobre ecotoxicidade. A palavra, né, ecotoxicidade, ela vem da união de ecologia com toxicidade. Quando a gente fala, né, nas questões ecológicas ou quando a gente fala na ecologia, a gente está falando do estudo da interação entre os seres vivos e o meio ambiente. Quando a gente fala em toxicidade, a gente, né, se remete à palavra toxicologia, que seria o estudo dos efeitos causados pelas substâncias químicas nos organismos. Então, né, quando a gente fala em ecotoxicologia, que, né, foi inclusive o título da nossa aula de hoje, a gente está falando justamente então desse estudo, né, de substâncias químicas nos organismos, então do efeito de substâncias químicas nos organismos vivos e como essas substâncias químicas também podem interagir com outros seres vivos e com o meio ambiente. Então, quando a gente fala em ecotoxicologia, a gente não estuda apenas aquele organismo e quais são os efeitos causados por uma substância química dentro daquele único organismo, mas a gente está também, né, atrelando aquele organismo ao meio ambiente onde ele vive e a interação com esse meio ambiente e interação com outros seres vivos. Então, se aquele organismo porventura está contaminado, quais são os efeitos que aquele organismo contaminado pode gerar para o meio ambiente onde ele está inserido e pode ainda gerar para os outros organismos que interagem com ele. Lembrando, por exemplo, se eu tenho um peixe contaminado ou se eu sei de uma área, né, de um estudo e de uma área onde eu tenho vários peixes ali contaminados, né, dentro da ecotoxicologia, então eu estudo os efeitos dessa contaminação causada naquele peixe, né, especificamente naquele organismo, mas também os efeitos que aquele organismo contaminado podem trazer para todo o ambiente em que ele está inserido. Inclusive, né, a interação desse organismo com outros seres vivos e como essa substância ou esse contaminante pode ser passado de geração para geração, ou ainda pode ser passado dentro de uma cadeia trófica, né? Ou seja, dentro de uma cadeia alimentar, sendo passado aí de nível trófico para nível trófico. Então aí vejam, eu não estou apenas falando de algo pontual que está acontecendo apenas em um indivíduo, mas eu estou, né, levando esse algo pontual, né, e isso que está acontecendo com aquele indivíduo, eu estou extrapolando para o meio ambiente e para todos os outros indivíduos que interagem com esse organismo que está aí sofrendo, né, por meio dessa contaminação que esse ambiente, né, acabou aí produzindo ou dessa contaminação que foi introduzida nesse ambiente. Assim, o objetivo da ecotoxicologia é entender e prever os efeitos de substâncias químicas nos seres vivos e nos ambientes em que estão inseridos, ou seja, fazer essa extrapolação, não apenas nos seres vivos, mas também, né, como esses seres vivos eles interagem com outros organismos, se comunicam com o meio ambiente, como que isso também acontece, né? Como que essas substâncias químicas podem passar aí para outros indivíduos e como esses indivíduos então podem interagir com outros e como que acontece então esse processo. Então aí a ecotoxicologia vai se basear nesses estudos. A partir daí a gente consegue determinar se existe ou não uma qualidade de vida, se existe, por exemplo, uma qualidade dentro daquele ambiente. Então, a ecotoxicologia também é um dos parâmetros. A gente diz, né, que é um parâmetro legal de regulamentação da qualidade dos ambientes. Então, a gente estuda
a ecotoxicologia, ou a gente faz ensaios ecotoxicológicos, né, como tá ali, olha, os testes ecotoxicológicos, justamente para a gente padronizar a qualidade de um determinado ambiente. Quais são esses estudos que se fazem, né? Geralmente se fazem estudos com água, efluentes e sedimento. Quando a gente diz efluentes, né, é aquela água, por exemplo, que passa de um rio para outro, que passa, né, do rio para o mar, ou os efluentes também, né, são aqueles que saem do esgoto, a gente também pode dizer aquilo como efluente. Então, por exemplo, um esgoto, né, que saiu ali da região urbana e está passando ali, olha, para um rio e que depois vai passar para o mar, então isso também a gente pode dizer como efluente. Então, se faz uma série de estudos dentro desses parâmetros que a gente falou, então, água, né, esses resíduos, esses efluentes, sedimento, e a gente também pode colocar aí também nos organismos vivos, os animais, faça então uma série de estudos para estabelecer se essa região, né, então esses fatores abióticos, se eles estão de qualidade, se eles são de qualidade ou estão aí, né, num ambiente em que eu considero não poluído, e também, né, se os seres vivos que estão presentes nesse ambiente, eles também são seres vivos que, ao consumidos pelo homem ou por outro tipo de organismo vivo, se esses, então, organismos, eles podem aí ser considerados de qualidade. Com isso, né, com esses parâmetros que são estabelecidos, acabou-se então, né, com uma resolução. Então conseguiu-se estabelecer uma resolução, que é a resolução número 344/04 e a 357/05, onde estabelece a importância desses testes ecotoxicológicos para a gente conseguir definir a qualidade de um ambiente. Esses testes, primeiro, né, faça testes em sedimentos para justamente a gente saber se existe a presença de substâncias que podem oferecer risco para os indivíduos que estão presentes naquele sedimento, que habitam aquela região, e também, né, para saber a qualidade da água e dos efluentes que estão presentes naquela região. Esses testes, né, muitos deles são testes, por exemplo, para detecção de metais. Então, por exemplo, nos sedimentos a gente tem testes onde a gente consegue detectar qual o nível de metal que está presente naquele sedimento. Esses testes, né, como a gente tinha falado anteriormente, eles estabelecem um parâmetro. Caso eu tenha um ambiente ou um sedimento que ultrapasse esses valores de metais, por exemplo, que já foram estabelecidos dentro de um parâmetro legal, eu posso dizer então que aquela área com aquele sedimento, ele está contaminado. E então aquela área e aquele sedimento, eles não apresentam uma boa qualidade para os indivíduos que estão presentes ali, que vivem ali ou que utilizam daquela região para uma parte da sua vida, por exemplo. E a mesma coisa se dá com a água. Então a gente pode estabelecer aí medições de metais na água, e existe um certo parâmetro, né, que foi estabelecido pela legislação. Então existe um certo parâmetro. Se eu tenho a presença a mais de metais presentes então naquela água, eu posso dizer que aquela água está contaminada. Então a qualidade daquela água é baixa. Então, a água está contaminada e pode oferecer algum risco para os indivíduos que utilizam aquela água. A partir daí, a gente entra com os testes de toxicidade, onde a gente falou um pouquinho a respeito dos bioensaios. Nos bioensaios, a gente tem os testes que são realizados em laboratório utilizando bioindicadores. Lembram-se da nossa aula de bioindicadores? Quando a gente falou que são organismos, que podem ser animais ou vegetais, que estabelecem, que indicam a qualidade de um ambiente. Nos testes de toxicidade, utilizam-se muito, então,
desses bioindicadores, porque eles apresentam aí características importantes para a gente determinar a qualidade do ambiente. Nesses ensaios, que a gente chama então de bioensaios, a gente tem a determinação do grau do efeito biológico que uma substância desconhecida ou uma substância teste pode causar nesse organismo, e aí a gente consegue fazer uma comparação do efeito dessa substância com um indivíduo, né, controle nesse caso. Dentro do bioensaio, existem dois tipos de testes, que a gente chama de teste agudo ou teste crônico. No teste agudo, a gente sempre vai falar do tempo de exposição, só que esse tempo vai ser em horas ou até no máximo 14 dias. Quando a gente elabora ou faz um teste crônico, essa exposição a esse contaminante vai de 14 dias para meses, ou até mesmo você pode acompanhar anos desse indivíduo, ou seja, acompanhando aí grande parte de vida de um organismo. Então, esses são, basicamente os dois tipos de bioensaios que são realizados quando se faz um teste ou quando se faz um experimento de ecotoxicologia. A partir daí, quando esse experimento já foi feito, quando esse experimento aí, já está rolando ali no laboratório, ele pode nos trazer algumas conclusões, Então, o bioensaio é importante porque ele pode nos trazer algumas conclusões a respeito de uma determinada substância, de um determinado elemento químico, e isso, pode nos trazer aí, algumas sugestões a respeito de como esse ambiente, ou como esse indivíduo pode se comportar em um determinado ambiente que está contaminado. Entre essas conclusões, a gente chega nas conclusões, por exemplo, de morte do indivíduo. A gente chama, dessas conclusões de morte, tem dois tipos. A EC50, quando eu tenho aí, olha, a substância que vai provocar um efeito adverso em 50% dos indivíduos observados. Lembrem-se, gente, é um efeito adverso. Pode ser que ele ficou ali meio doente, ele está meio cabisbaixo, teve alguma alteração morfológica, então a gente diz que foi uma EC50. Mas a gente pode ter um indivíduo que, com a presença daquela substância, ele simplesmente morreu, não aguentou. E aí a gente tem a LD50, que é quando uma substância vai provocar a morte em 50% dos indivíduos observados. Imaginando então que você tem ali um número de 100 indivíduos que você colocou para testar uma determinada substância, 50%, ou seja, 50 indivíduos morreram. Então, aquela substância, ela provoca danos que muitas vezes são irreparáveis naquele organismo. Então, é uma substância muito perigosa, que caso ela esteja presente em um ambiente, ela pode ocasionar, danos sérios para os indivíduos que também fazem parte daquele ambiente. Existem outras substâncias que podem nos dar resposta a respeito da carcinogenia, ou seja, a presença daquela substância provocou o câncer em um determinado indivíduo, em um determinado animal. Então, a gente sabe que aquela substância, ela induz o aparecimento do câncer. Outras substâncias podem ser consideradas um disruptor endócrino, ou seja, aquela substância vai desregular a atividade endócrina dos indivíduos que estão presentes, naquele contexto em que essa substância foi inserida. Então, toda vez que a gente utilizar, por exemplo, muitos metais, na verdade, fazem isso, são desreguladores da atividade endócrina, são considerados disruptores endócrinos. Então, a presença de um determinado metal pode desregular todo o metabolismo de um indivíduo. Então, por exemplo, o elemento químico, o cádmio, muitas vezes ele atua como um disruptor endócrino, principalmente em bioindicadores como artêmia, ciris, caranguejos. Então, ele pode, esse elemento químico, o cádmio, ele pode se associar
né, ali a diversas outras enzimas ou a hormônios e provocar então com que esse hormônio não atue da forma como ele deveria atuar. E aí então o indivíduo apresenta toda uma modificação metabólica, toda uma modificação fisiológica. Então isso é um disruptor endócrino. Outro que a gente também pode apresentar aí, olha, é a teratogenia. É quando a substância provoca danos ao feto. Aí ao lado a gente tem, olha só, um exemplo de um crustáceo, uma artêmia, né? Então é um crustáceo que ficou preso ao ovo após exposição a metais. Essa parte preta é o ovo e a parte marrom que vocês estão vendo ali seria o crustáceo. O crustáceo então não conseguiu se desenvolver e ficou preso no ovo e obviamente também veio a óbito. Outras substâncias podem causar deformações. Nesse caso, ela causa aí, olha, deformidades em estruturas ou células e podem ainda se acumular em tecidos específicos. Na fotinho que tem aí ao lado também, a gente tem também um crustáceo, também é uma artêmia, e esse crustáceo, na presença de metais tóxicos, ele não teve o desenvolvimento adequado das suas antenas, não teve o desenvolvimento adequado ali, olha, das suas patas e muito menos das suas nadadeiras. Então, causou-se aí, olha, deformidades, né? As antenas não foram feitas, né? Elas não foram desenvolvidas como deveriam ter acontecido. Então, ocasionou uma deformidade na presença aí de metais tóxicos. Então a gente entra agora num estudo de caso, onde a gente vai analisar um artigo científico, onde nesse artigo científico a gente vê, né, como os efeitos do cádmio, eles podem aí, olha, né, alterar as questões fisiológicas de um determinado crustáceo, um siri, né, que a gente utiliza muito na nossa alimentação, em ambientes com diferentes níveis de contaminação por cádmio. Então aí, olha só, a gente vai fazer a análise de áreas contaminadas com cádmio e verificar quais foram os efeitos fisiológicos ocasionados nesses bioindicadores, no caso, o siris, que também é muito utilizado na nossa alimentação e também na alimentação de outros organismos ali, né, na região entre mangue, que a gente chama ali na região de estuário, né, entre mangue e a região oceânica. E aí, esse caso, a gente vai ver ali, olha, diferentes áreas de estudo. Aconteceu no litoral sul de São Paulo, então vocês estão vendo aí o mapa, né, o mapa do Brasil, então a gente está localizando o Brasil no continente sul-americano. O Brasil, então, olha, os diferentes estados. A gente estudou especificamente o estado de São Paulo, na região ali, olha, do litoral sul do estado, onde a gente tem ali, olha, né, Cananéia, Jureia e Cubatão. Sabe-se que Cubatão é uma região bem contaminada. Cananéia e Jureia seriam regiões menos contaminadas, inclusive em Jureia se tem um parque ecológico, que é uma área bem preservada. Então, justamente, né, o objetivo do estudo foi fazer essa comparação para verificar como os animais estão, né, quais são os efeitos ocasionados nos animais nessas diferentes áreas de contaminação. E a partir daí foram feitos bioensaios, então foram feitos testes fisiológicos e de toxicidade, também fez-se a análise do solo, então mediu-se a concentração dos metais presentes no sedimento e também fez-se uma exposição, né, ao cádmio em diferentes concentrações, também em diferentes períodos, né, com duração aí de 3 horas, então foi uma exposição aguda, né? Foi um curto período de tempo em que os animais ficaram expostos a diferentes concentrações de cádmio. A partir daí, com a análise do solo, o que a gente conseguiu ver? Conseguiu-se, né, observar que em Cubatão o solo, principalmente o sedimento em que esses animais ali viviam, eles apresentavam os maiores índices de metais, principalmente cádmio, alumínio e arsênico. Viu-se que em Cananéia os índices eram intermediários, ou seja, né, em relação a Cubatão eram menores os índices de metais, com a presença maior de cádmio e zinco,
E no sedimento de Jureia, eram aqueles que apresentavam os menores índices de metais. Então, conseguiu-se constatar que realmente, né, na área onde existia a proteção ambiental, que é uma área ecologicamente, onde tem um parque ecológico ali, né, uma área bem protegida, o ambiente ele tem uma melhor qualidade justamente por ser uma reserva natural. Então tem uma menor frequência de indivíduos que vão ali, então também uma menor ação antrópica, né? Então menos seres humanos, né, também frequentam ali a região, podendo ocasionar ali, né, diferentes formas de contaminação. Já em relação aos animais, a gente pode ver que os animais de Cubatão, eles apresentaram uma maior toxicidade, ou seja, uma maior presença de elementos químicos no seu corpo, mas também uma maior adaptação. Então, apesar da presença de uma grande quantidade, né, uma concentração grande de elementos químicos no seu corpo, esses indivíduos conseguem se adaptar a ambientes contaminados. Então, eles conseguem sobreviver nesses ambientes, conseguem ainda se reproduzir nesses ambientes. Então, esses indivíduos, eles apresentam o que a gente chama que é uma adaptação fisiológica a um determinado ambiente, nesse caso, a um ambiente contaminado. Os animais de Jureia, eles apresentaram uma menor adaptação. Então, quando esses animais estão expostos a uma concentração de contaminante maior, eles acabam sofrendo mais com os aspectos fisiológicos, sendo mais suscetíveis à contaminação. Então, eles acabam, muitos, morrendo com uma maior facilidade ou ainda apresentando muito mais efeitos fisiológicos adversos. Quais são os fatores de adaptação que os animais de Cubatão então apresentaram? Primeiro, a presença de antioxidantes. Então, a presença de determinadas substâncias que conseguem aí se ligar aos elementos químicos e conseguem então combater os efeitos químicos ocasionados aí por esses metais, principalmente. Além disso, os animais de Cubatão também conseguiram aí, olha, regular o seu sistema endócrino. Então, eles regularam novamente o sistema endócrino para que agora eles conseguissem sobreviver num ambiente mais contaminado. Então, olha que coisa super interessante, né? A gente viu que, apesar do processo de contaminação, esses organismos conseguem aí se adaptar. E aí é justamente, né, quando a gente faz um estudo da ecotoxicologia, justamente a gente consegue, né, apresentar esses diferentes dados fisiológicos, e a gente consegue, né, ter aí uma ideia de como está o ambiente, de como o indivíduo, o organismo, consegue se relacionar com esse ambiente. Então, esse estudo de caso, ele veio justamente para a gente conseguir fechar essa ideia, né, de que o organismo, ele não está ali sozinho e ele interage com outros indivíduos e principalmente interage com o meio. E aí, então, ele pode muitas vezes se adaptar ao meio em que ele está inserido. E aí, então, a gente chega agora no nosso momento da interação e aí eu lanço a perguntinha para vocês. Pensando no plano de ação que vocês estão desenvolvendo, discuta como a ecotoxicologia poderia ser empregada no seu plano. Será que ela poderia? Será que seria difícil empregar a ecotoxicologia? A gente viu aí também, né, outros sistemas onde a gente estudou também, né? O que seria aí mais viável para o seu plano de ação? Comenta, né? Elabore o seu plano de ação, pense bonitinho aí o seu plano de ação, comente aí a respeito e aí, né, a gente vai também, né, elaborando um pouco mais esse plano de ação que vocês podem colocar em prática, tanto na escola aí de vocês, quanto na comunidade, quanto no bairro. Então, o plano de ação é para que vocês vão fazendo ao longo aí das nossas atividades e ao longo aí do nosso componente, ok? Então, é algo que vocês vão elaborando para que lá no final vocês coloquem em prática, então, esse plano de ação, ok? E aí, gente, né?
A gente está chegando ao final, então, da nossa aula, né? Gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês. Antes de mais nada, também, né, avaliem a nossa aula, que é sempre super importante. Então, tá aparecendo para vocês o QR Code, para que vocês, então, acessem, façam a avaliação da nossa aula, para que a gente saiba, né, como que tá o andamento aí do nosso componente, né? Gostaria de agradecer muito ao pessoal de Libras também que está aqui com a gente. Muito obrigado, pessoal, meninos e meninas, vocês fazem um trabalho super importante. Vou me despedindo por aqui, volto com vocês na nossa próxima aula. Até mais!